Oi, meu nome é Gabriela, eu sou mestre em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Paraná, também sou química pela UFPR e, junto com a minha orientadora, a professora Camila, a gente desenvolveu esse trabalho chamado Programa L'Oréal Unesco ABC para Mulheres na Ciência, Maternidade e Carreira das laureadas da área da Química. Então, o que seria esse programa? No Brasil, o Programa L'Oréal Unesco ABC para Mulheres na Ciência é uma parceria entre a Fundação L'Oréal, a Academia Brasileira de Ciências e a Unesco, surgida em 2006. Ele é uma vertente nacional do For Women in Science, que é esse programa mais antigo da Unesco com a L'Oréal, que premia mulheres cientistas jovens. Então, no Brasil, o intuito é fomentar jovens pesquisadoras consideradas proeminentes e premia a cada ano 4 mulheres das ciências da vida, uma da química, uma da física e uma da matemática. E aí, com isso, nosso objetivo foi conhecer e analisar as trajetórias das laureadas especificamente da área da química. Então, com isso, a princípio, a gente precisa conversar sobre trabalho reprodutivo, né? Que seria um tipo de trabalho que é construído culturalmente como função natural das mulheres, né? Mas isso é uma construção. Então, dentro desse universo, a gente tem a sexualidade, a reprodução e a socialização das crianças, que isso é um trabalho indispensável ao capitalismo, né? Porque é a partir do trabalho reprodutivo que a gente produz e mantém a força de trabalho, né? E essas atividades, elas são marcadas justamente pela invisibilização e a desvalorização em torno desse ideal de amor e dever materno, né? E isso produz impactos significativos na vida profissional das mulheres, né? Causando a sobrecarga de funções, as jornadas múltiplas de trabalho. E o trabalho reprodutivo ele é colocado em contraponto com o trabalho produtivo, que seria aquele designado aos homens culturalmente falando, né? Então a gente fez uma pesquisa social qualitativa, na qual primeiro a gente constituiu os dados por meio dos sites oficiais do programa, no site da Academia Brasileira de Ciências, no site do próprio For Women in Science. Com isso, a gente localizou as laureadas da Química e a gente obteve os currículos Lattes delas. E aí, a partir daí, a gente realizou entrevistas com as laureadas da Química e analisamos os dados com base em referenciais teóricos feministas, né? E também em conversa, em troca com outros tipos de referencial do ensino de ciências, enfim. E aí, a partir disso, a gente chegou nos nossos resultados. E, a princípio, aqui está o perfil de todas as laureadas que a gente entrevistou. A gente conseguiu a participação de 6 delas. Então, aqui a gente está apresentando em codinome para manter as identidades preservadas. E esses nomes são homenagens a outras cientistas brasileiras também, né? Por exemplo, Nise é referente à doutora Nise da Silveira. E dentre elas, a gente observou que 4 eram mães, que são essas que estão aqui destacadas. E dessas 4, apenas 3 abordaram a maternidade, que são essas que ficaram destacadas aqui. A gente também teve algumas falas de uma das laureadas que não tem filhos, e aí no fim a gente obteve menções à maternidade, então por quatro entrevistadas. Com isso, a gente trouxe aqui alguns excertos do que foi dito sobre maternidade nas entrevistas. Então, sobre os impactos negativos da maternidade na carreira, a gente tem a fala da Anitta. Dificuldades começam a aparecer depois que eu tive a minha filha. Então, você começa a ter menos tempo para se dedicar exclusivamente à pesquisa, isso vai desacelerando um pouco. Eu poderia ter começado a ter filhos antes, mas eu tinha que montar um laboratório, eu tinha que estabelecer a minha linha de pesquisa de forma independente, então você começa a adiar. Com isso, a gente observa como existe essa sobreposição de trabalho reprodutivo e produtivo, e como isso culmina em um acúmulo de funções para as mulheres. E com isso as mulheres acabam sendo integradas ao mercado de trabalho de maneira periférica. E com relação ao mundo acadêmico, isso culmina na queda da produtividade, que justamente é a moeda de troca no momento de competir por fomentos, de aprovar projetos, enfim. Com relação à imposição de escolhas, a gente tem a fala da Helena. E quando eu fui mãe, eu senti na pele o quão difícil conciliar a sua carreira com a sua vida pessoal. Parece que você tem que fazer uma escolha muito drástica, optar por um ou pelo outro, sabe? Para retomar depois a carreira é mais difícil, e muitas vezes as pessoas não entendem, os órgãos de fomento não entendem, os seus avaliadores não entendem, então é um dilema mesmo. E com isso a gente observa que existem conflitos entre o que é esperado de uma boa cientista e o que é construído como uma boa mulher. E esses dois universos, eles são contrários, o que torna a vida das mulheres cientistas
difícil. Isso se torna muito pior quando se tratam das mulheres que são mães. Além disso, existe um incentivo muito maior para as mulheres que elas se dediquem mais à maternidade, quando as crianças chegam, né? Que elas se dediquem mais à maternidade e à família, deixando o trabalho, a produção acadêmica, enfim, o desenvolvimento na carreira acadêmica de lado, né? Existe esse incentivo de que, quer dizer, não existe um incentivo para que elas retomem ao trabalho muitas vezes. Sobre os diferentes impactos para mães e pais cientistas, a gente teve o relato da Sônia. Eu sou casada com um cientista, com um professor aqui também da mesma universidade que eu. E eu vejo o quanto o impacto na carreira é diferente. Ele é um pai maravilhoso, mas o quanto a maternidade acaba impactando bem mais na carreira da mulher. Bem, com isso a gente observa também, não só na fala das entrevistadas, mas em outros estudos, inclusive desenvolvidos pelo Parenting Science, que existe um maior preconceito contra mães pesquisadoras, né, do que com relação a pais pesquisadores. E com isso a gente também observa que o impacto da maternidade é muito maior para as mulheres, em diversos dados apresentados pelo Parenting Science já há algum tempo, né? E esse impacto da maternidade na carreira das mulheres pode comprometer o desempenho delas, mas não apenas isso, como a permanência delas na academia. Como eu mencionei, né? O incentivo é maior para que elas se dediquem à vida familiar e não tanto à carreira. Com isso, a gente observa que a academia demorou muito tempo para começar a ter medidas em favor das mães cientistas, haja visto que a licença maternidade na pós-graduação é uma coisa muito recente, a discussão em si é uma coisa muito recente e muito liderada pelo movimento Parenting Science, né? E a partir disso começaram a surgir mudanças, mas elas todas são muito recentes e ainda precisam evoluir bastante, né? E também com relação às entrevistadas, a gente observa que as laureadas que a gente conversou, elas realmente conseguiram se consolidar na carreira e ascender na carreira científica, mas isso não impediu que elas sofressem discriminações de gênero no ambiente profissional, especialmente relacionadas à maternidade. E para finalizar, existe a necessidade de diversas outras pesquisas sobre a temática de maternidade nas ciências, e com isso a gente tem que buscar subsidiar políticas em favor das mães cientistas, com certeza. Por fim, eu agradeço à Universidade Federal do Paraná, onde eu realizei essa pesquisa, à comissão organizadora do 4º Simpósio sobre Maternidade e Ciência, ao grupo de pesquisa em Educação e Ciências da UFPR, do qual eu faço parte. A quem me assiste, muito obrigada, e esse trabalho foi realizado com o apoio da CAPES e do CNPq. Então é isso, aqui estão as minhas redes sociais para a gente continuar conversando. E aqui também são os links do projeto de extensão Meninas e Mulheres nas Ciências, da UFPR, do qual essa pesquisa também está vinculada, onde a gente também conversa muito mais sobre mulheres nas ciências e maternidade, enfim, vários assuntos. É isso, muito obrigada!